Fala, meus amigos, me perdoem o sumiço, a demora e principalmente essa cara de cachorro cansado que eu tô. Mas estou superando algumas dificuldades e graças a Deus tudo já está retornando ao seu devido lugar, à sua mais perfeita normalidade. Então, nós estamos aqui para falar de conservadorismo, que é o que interessa. E principalmente analisar algumas das principais colaborações para a corrente conservadora de dois importantes nomes da história: John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos, e Alexis de Tocqueville, grande pensador e filósofo francês. Então se segura aí comigo até o final do vídeo, que depois da vinheta eu estarei de volta. Ah, e um recado: se você não é inscrito, por favor, se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostar e compartilhe a sua opinião aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com o teu amiguinho para que esse canal conservador cresça cada dia mais e mais. Beleza? Então, segura aí. É interessante falar sobre John Adams e entender que ele se tornou um conservador, confesso, em sua obra Uma Defesa das Constituições Governamentais dos Estados Unidos, publicada em 1787, ou seja, 3 anos antes das reflexões sobre a Revolução na França de Edmund Burke, que todos reconhecem como o pai do conservadorismo político e literário. E como nós podemos afirmar então que John Adams se tornou um conservador, confesso, 3 anos antes dessa corrente política e literária surgir de fato? Porque ambos, tanto Edmund Burke quanto John Adams, declaravam a necessidade da crença em uma ordem superior para sustentar a sociedade. Ambos exaltaram as considerações práticas acima das teorias abstratas. Ambos contrastaram a verdadeira natureza imperfeita do homem com as fantásticas reivindicações dos filósofos franceses. Ambos defendiam também um governo equilibrado que reconhecesse as distinções naturais do homem e as suas liberdades individuais. Na verdade, John Adams ficava aflito quando falava acerca de Edmund Burke, porque ele queria ser reconhecido como um meio termo entre os jacobinos franceses e os conservadores ingleses. Mas assim como hoje todos os que não são de esquerda, apoiadores da geração woke, são rotulados de extrema direita por toda a esquerda e também pela mídia, o mesmo aconteceu com John Adams naquela época. A principal abordagem de Adams que eu quero mencionar nesse vídeo é sobre a aristocracia natural. Vamos relembrar que os revolucionários franceses queriam acabar com a aristocracia da nobreza, depositando na democracia direta a esperança de trocar o conceito de governança dos melhores pelo governo puro do povo. Como nós vimos nos vídeos passados, isso foi pura balela, pois na primeira oportunidade eles apenas substituíram a antiga aristocracia por uma nova, onde agora os revolucionários detinham o poder e as chaves do governo. Aliás, nós vimos em um dos episódios que a maioria do tempo a Assembleia Nacional instituiu o voto censitário, ou seja, apenas quem tinha posses conseguia exercer o direito de voto e assim participar dessa suposta democracia que dava poder ao povo. John Adams escreveu que é verdade que todos os homens nascem com igualdade de direitos. Todo ser humano tem direitos próprios, tão claros, tão morais e tão sagrados quanto os de qualquer outro ser. Isso é tão inegável quanto um governo moral no universo. Ponto de vista esse praticamente igual ao de Edmund Burke, mas para ele declarar que todos os homens nascem com poderes, faculdades e capacidades iguais, com igual influência na sociedade, constitui uma enorme fraude. O conservadorismo, ele não defende a criação de uma aristocracia, não. Ele apenas reconhece que não existe um modo dela não existir. A esquerda apenas deseja subverter a ordem vigente. Basta lembrar do partido bolchevique na Revolução Russa, os jacobinos na França, os partidos comunistas da União Soviética e da China. Todos gozavam de influência, riqueza e poder em níveis diferentes da população em geral.
O discurso era acabar com o clubinho que eu não pertenço, mas a intenção era justamente estabelecer um novo grupinho no qual eu seja membro, ou seja, só odeia a panelinha quem não está nela. Na visão conservadora de John Adams, a aristocracia nunca deixaria de existir, pois um aristocrata é qualquer pessoa que por alguma característica pessoal conseguisse controlar 2 ou mais votos, ou seja, o seu próprio e o de outro homem. Ele dizia que a existência da aristocracia poderia ser negada por hipócritas, mas em qualquer sociedade imaginável, alguns homens sempre exerceriam influência política sobre os seus semelhantes. Alguns, naturalmente, serão líderes, enquanto outros, os seus seguidores. E essas características podem variar justamente por nascer em determinada família, pela sua fortuna, pelo seu conhecimento e formação acadêmica, pela sua erudição e educação, por suas habilidades pessoais, pela sua inteligência, pela sua astúcia, pela sua capacidade retórica, por influência carismática, por ser sociável, por ser um bom vivant, ser boa praça, etc. Seja qual for o motivo particular, se alguém consegue controlar 2 ou mais votos, essa pessoa, dentro da visão conservadora de Adams, é um aristocrata. Então, o sindicalista carismático que vive comandando greve e consegue influenciar um número considerável de votos é tão aristocrata quanto um rapaz que comanda a empresa que herdou do seu pai e detém certa influência em um nicho da sociedade ou dos seus próprios funcionários e clientes, ou até mesmo dos acadêmicos que utilizam da literatura para conquistar a simpatia e a admiração alheia, aguçando a imaginação pública. Todos esses são aristocratas, justamente quando eles utilizam das suas características pessoais para dominar a vontade política de quem está à sua volta. Como expõe em seu livro A Natureza e as Fontes do Direito, John Shipman Gray afirma que não se podem descobrir os verdadeiros governantes de uma sociedade política. São pessoas que dominam a vontade de seus semelhantes. Alexis de Tocqueville é um dos caras mais interessantes lá de meados do século XIX para se ler. Ele tinha tanto um viés liberal clássico como uma visão conservadora acerca do mundo e acerca das suas percepções daquilo que rodeava ele. Mas eu afirmo com tranquilidade que a sua visão e as suas preferências eram deixadas de lado quando ele analisava os fatos, a história e tudo o que cercava aquilo que ele analisava de forma objetiva em suas obras. Eu tenho e li 2 dos livros dele, A Democracia na América e O Antigo Regime e a Revolução. Mas também tem muitas análises positivas, interessantes sobre ele nos livros de Russell Kirk e também de Roger Scruton. Mais uma vez eu não vou aqui analisar toda a obra de Tocqueville e vou me ater à visão dele sobre democracia, principalmente um assunto que ele estudou tanto na França quanto nos Estados Unidos. Tem uma fala do famoso primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, que sintetiza e combina muito bem, na minha opinião, com o sentimento de Tocqueville sobre a democracia. Diz o seguinte: diversas formas de governo foram testadas e muitas outras serão ainda nesse mundo de pecado e aflição. Ninguém pretende que a democracia seja perfeita e onisciente. É verdade que tem sido dito que a democracia é a pior forma de governo, exceto por todas as outras formas que já foram tentadas na história. Alexis de Tocqueville analisa a democracia popular como uma ferramenta para pôr em prática o nivelamento da multidão, seja em padrões econômicos, culturais e principalmente em seus desejos materiais. E como os demais conservadores, ele percebeu que a liberdade está intimamente ligada com a particularidade de cada indivíduo. As capacidades peculiares e talentos de cada homem era a causa do avanço da sociedade por meio dos anos e através dos séculos. Mas, segundo ele, a democracia popular igualitária poderia trazer um populismo imediato travestido de igualdade, buscando resolver o presente às custas do futuro, acabando por fixar
e limitar o homem a se dobrar eternamente sobre as suas próprias vontades, impedindo justamente por conta da mediocridade da igualdade forçada a produção de novas ideias e descobertas, e que a sociedade e a humanidade parassem de avançar nos seus próprios ideais. Afinal, cada vez mais um homem se parece com o outro, pois a mediocridade não é apenas promovida, mas ela é inculcada na mente de cada pessoa. Aí, talvez seja a hora que você ou alguém que esteja vendo o vídeo diga pra mim: nossa, Gilvan, tudo isso que tu tá falando não é exagero? Aí eu te respondo: cara, talvez não seja. O mundo nunca esteve tão habitado quanto está agora, correto? Temos quase 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. E qual hoje tem sido o homem ou mulher que se destaca pelo teor das suas ideias, pela sua capacidade de observação? Qual foi a última grande mente a produzir ideias, seja de questão filosófica, literária ou científica? Ainda cultuamos os pensadores da Grécia Antiga, os artistas da Renascença, os filósofos do século XVI, XVII e XVIII. Até hoje, os cientistas, com todo o aparato tecnológico, estão olhando para o espaço e confirmando as teorias que Einstein elaborou quase um século atrás. E quantos habitantes existiam na Terra naquela época? Metade? Um terço do que tem hoje? Deveríamos então ter 3 Einsteins, provavelmente, se a gente colocar a proporção. E não temos nenhum. Ah, Gilvan, mas olha a modernidade digital, cara. Talvez os gênios estejam nessa área agora. Estamos a um clique de distância de qualquer coisa. Tudo está mais fácil. Olha, pode até ser. Mas enquanto isso, estamos patinando em descobrir o básico. Ou redescobrir o que a história sempre disse sobre o que nós somos de fato. Talvez por isso Tocqueville disse em A Democracia na América que quando o passado não ilumina o futuro, o espírito do homem vive em trevas. Tocqueville previu também o surgimento do estado de bem-estar social, que surgiria juntamente com a democracia igualitária. E que ele aceitaria dar tudo aos seus súditos democráticos, porém exigiria uma pequena contrapartida: a conformidade absoluta e rígida com o que é estabelecido de cima para baixo. O nome democracia continuaria o mesmo, mas o governo agora é exercido como no antigo regime, porém com a falsa aparência de que é sustentado pela vontade popular da maioria. Essa sociedade, segundo Tocqueville, é composta, ou seria composta, por planejadores, dominada por uma elite burocrática que substituiu a aristocracia de forma aparente por uma agora disfarçada. Todos os predicados do homem que distinguiam ele, como valores, como a honra, como a sua família, as suas capacidades, as suas ideias, se esvaíram em troca de gratificações dos prazeres materiais, por dinheiro mesmo. E esse gosto, quando se torna excessivo, segundo Tocqueville, faria com que os homens crescem que tudo era apenas matéria. Partindo daí, as escolhas populares teriam como base a satisfação material imediata, mesmo que isso custasse de alguma forma o futuro. Os líderes se renderiam aos prazeres materiais em detrimento da honra do serviço público. Tocqueville percebeu que esse seria o vício insidioso da democracia igualitária voltada ao materialismo, de devorar a si mesma, como uma cobra comendo a si mesma até chegar na cabeça, e logo apenas restar o corrupto e o hediondo, mesmo que o discurso ainda seja da preservação do igualitarismo popular democrático. E assim acabaria caindo no despotismo, como já havia ocorrido na França anteriormente. Reflita sobre tudo isso que eu disse, e se você não entendeu alguma parte, volte e preste atenção. Pense bem, parece com o que ocorre no nosso país atualmente? Tocqueville falou sobre tudo isso há quase 200 anos atrás. Apenas a força das ideias, contudo, em um movimento contrário ao igualitarismo medíocre, pode impedir, segundo Tocqueville, que a democracia caia no despotismo.
Hoje, todo esse movimento woke da esquerda e todo o aparelhamento estatal, midiático e jurídico talvez seja o principal empecilho no Ocidente para que a democracia verdadeira perdure como o menos pior dos regimes de governo, como reconheceu Churchill. Por isso, estamos aqui nesse canal não para criar um mapa do tesouro, não para te mostrar o pote de ouro no fim do arco-íris, nada disso, mas para que cada um de vocês que me seguem aqui nesse espaço possa entender que existe sim uma aristocracia natural ao nosso redor. Talvez em cada um de nós, em cada um de vocês, exista essa aristocracia que te faça um líder natural. Em outros, talvez, vai crescer em você a percepção de quem você deve seguir enquanto liderado. Assim como John Adams disse, uns em grande proporção serão aristocratas, serão líderes, e outros serão em proporção familiar, no seu círculo de amizade, no seu ambiente de trabalho. Mas todos, absolutamente todos, são importantes para a causa conservadora. Mas é a partir do momento que procuramos a verdade dos fatos que temos o dever de, assim como Tocqueville, utilizar o conhecimento adquirido nessa busca para iluminar o nosso futuro. Ou nós acabaremos para sempre andando em densas trevas. Em análise comparativa simples, nós podemos ver o exemplo do atual governo. Utilizaram todos os artistas globais para captar votos em seu favor. Ora, não foi exatamente isso que John Adams classificou como aristocracia democrática? Eles se elegeram com o slogan de Frente Democrática, mas receberam de braços abertos um ditador em nosso país. Ora, não foi exatamente sobre isso que Tocqueville falava, sobre despotismo democrático? Eles prometeram cervejinha e picanha na campanha. Não foi exatamente essa a crítica de Tocqueville acerca do materialismo dentro das escolhas populares para a satisfação imediata de prazeres? Eles tentaram aprovar a PL da censura para que, em nome do estado de bem-estar social, houvesse obediência plena do povo em uma tentativa de impor de cima para baixo aquilo que pode ou não ser dito. Ora. Tocqueville não errou nada do que aconteceu nesses últimos 6 meses no Brasil, tendo vivido há 2 séculos atrás. Meus amigos, se a luz do passado não servir para iluminar o futuro, a mente do homem andará em trevas. Palmas para a nossa democracia.